sua palavra. Oh, meu Deus poderoso, é o Senhor que nos edifica, meu Pai, que nos ensina, que capacita. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus, fala por meio da sua palavra, em nome de Jesus, edifica a nossa vida, enche da tua graça, do teu poder, do avivamento, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Oh, meu Deus maravilhoso, Deus eterno, Deus, agradecemos ao Pai, em nome de Jesus, edifica-nos, ó Deus, nos dá vitória em nome de Jesus. Amém, Jesus, graças a Deus. Pode glorificar o Senhor, pode sentar, aleluia. Glória, 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 aleluias. Glória a Deus. Igreja, aqui nessa passagem bíblica, Jesus, ele vai nos dar um exemplo de uma casa que foi edificada na rocha e a casa que foi edificada na areia. Jesus, ele vai dizer assim, aqui em Mateus no capítulo 7, versículo 24: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Quando você vai ler nos versículos anteriores, você vai perceber que Jesus está falando da nossa prática das boas obras. Quando você lê o versículo de número 21 a seguir, quando você lê o capítulo 7, as palavras que ele tem falado, que ele tinha ensinado aqui, ele está falando das nossas boas obras. Todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica. Ou seja, para que nós possamos praticar algo bom, primeiramente nós temos que aprender como praticar algo bom. E Jesus, ele está sendo um professor. Se você ler os versículos anteriores, ele está dando ênfase às boas obras. Ele vai falar no versículo 15 dos falsos profetas, que eles iriam se manifestar através das suas obras. Se as suas obras forem boas, eles seriam verdadeiros profetas, mas pelos seus frutos ia ser conhecido as suas obras, ia ser conhecido pelas suas obras. Então ele está aqui dando exemplos para que nós venhamos seguir as boas obras, para que nós sejamos uma casa edificada sobre a rocha. Jesus está dizendo assim, que aquele que pratica boas obras, ele não só escutou e aprendeu, mas ele está praticando, ele deu ouvido ao que Jesus ensinou. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Igreja, sabe por que Jesus está falando isso? Porque ele mesmo vai falar na palavra dele que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Ele está dizendo que aquele homem, aquela pessoa que ele pratica boas obras, ele é uma pessoa inteligente. Inteligente é aquele que vai construir a sua casa numa rocha. Ele está falando assim, aquele que ouve as minhas palavras e pratica ela é um homem inteligente. Por quê? Porque quando futuramente eu for prestar conta pelas suas obras, a casa dele vai ficar de pé ou a casa dele vai cair. Porque ele vai dizer em Gálatas capítulo 6, o versículo de número 7: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, quem pratica essas boas obras, que eu estou falando delas para que elas sejam cumpridas, quem faz isso é inteligente. Por quê? Ou seja,
O problema não é quando você constrói a casa ou com quem você constrói, é aonde você constrói. Ou seja, se você fosse construir uma casa, você ia comprar um terreno com areia ou um terreno com rocha? Ou seja, o seu alicerce, você ia fazer um alicerce na rocha ou seu alicerce seria na areia? Ele está falando aqui, igreja, que quando nós praticamos boas obras, nós estamos construindo a nossa casa na rocha. A Bíblia fala, meus irmãos, que o fundamento é Jesus, não tem outro fundamento. A Bíblia vai dizer que Jesus é a rocha eterna, e nós construímos o nosso fundamento em Jesus pela nossa fé. Só que Jesus está dizendo o que, igreja? Que as boas obras confirmam em que você está construindo a sua casa na rocha. As nossas boas obras. Ou seja, a pessoa que está sobre esse fundamento que é Jesus, mas ele não pratica boas obras, ele não está tendo entendimento, porque a sua casa não está sendo construída na rocha, mas na areia. E quando você lê esse texto de Gálatas capítulo 6, versículo 7, ele está dizendo que as suas boas obras vai conservar a sua casa de pé. Nossas boas obras. Tem pessoas, meus irmãos, que estão fazendo mal na terra. Ele mata achando que um dia não vai sobre ele o juízo de Deus, e ele não vai morrer também da mesma forma que ele matou alguém. Tem pessoas, meus irmãos, que não pensam duas vezes em ferir uma pessoa, sendo que Deus está falando, se você plantar, você vai colher. Então, igreja, inteligente é aqueles que estão servindo a Deus e estão lutando para conservar a sua casa de pé através das suas boas obras. Ou seja, você que hoje, você está alicerçando a sua casa. Como assim? Você está servindo a Deus, você está orando, você está lendo a Bíblia, você está jejuando, você está santificando o seu falar, o seu andar, o seu ouvir. Você está preparando a sua vida para a salvação. Isso quer dizer que nós somos uma pessoa inteligente. Ou seja, igreja, o que nós aprendemos aqui? Que o falso evangelho é aquele evangelho no qual as pessoas creem em Jesus, mas eles continuam praticando más obras. E a Bíblia vai falar, igreja, que quem consente está no mesmo ato. Presta atenção que eu vou dizer aqui, ó. Quem consente está no mesmo ato. O que Jesus está falando, igreja? Que nós devemos condenar as obras infrutuosas das trevas. Olha o que diz em Efésios capítulo 5, o versículo de número 13. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Eu quero estar lendo aqui o versículo 6 a seguir. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade. Olha aqui, igreja. O fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Quer dizer, igreja, que o fruto do Espírito, ele aprova o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Olha aqui, igreja, Jesus está falando que aquele que constrói a sua casa na rocha, ele não só pratica boas obras, mas sabe o que ele faz? Ele também condena as obras infrutuosas das trevas. Ou seja, a igreja não se cala, a igreja não fica calada, coada, com medo de falar a verdade, não. Ele está falando, olha, aquele que serve a Deus, que pratica essas boas obras, sabe o que ele faz? Ele condena as obras infrutuosas das trevas. Antes ele condena, aleluia. Sabe o que quer dizer, igreja? A igreja não pode ficar calada perante o pecado, não. A igreja tem que condenar as obras infrutuosas das trevas. Talvez você fale assim, não, irmão, eu estou servindo a Deus, a minha vida com Deus, deixa o mundo.
Deixa lá, deixa, cada um faz o que quer. Não, ele está falando que, olha, antes nós condenamos também as obras infrutuosas das trevas. Nós não comunicamos com as obras infrutuosas das trevas, antes nós condenamos essas obras. Mas sabe o que nós faz? Nós aprovamos o que é agradável ao Senhor. Aleluias! Oricanda lavassúria. Nós aprovamos o que é agradável ao Senhor. Aleluias! Meus irmãos, você que está lutando pelas suas boas obras, para santificar a sua vida diante de Deus, desviar do pecado, desviar do mundanismo, desviar das obras infrutuosas das trevas, a sua casa vai permanecer de pé, aleluias! A sua casa vai ficar de pé até Jesus voltar, aleluias! Oricanda lavassúria nagai. Você vai ver, igreja, aqueles que tiver construído a sua casa na rocha, quando vir o vendaval, quando vir a tempestade, quando vir, meus irmãos, o vento forte, você vai ver as casas caindo, o vento arrastando, a tempestade levando. Mas aqueles que estão na rocha, aleluias, oreplasuricanda lavassúrias. Essa tempestade aqui, meus irmãos, levando no sentido espiritual, essa tempestade aqui é o castigo ou juízo de Deus para castigar aqueles que não preocuparam em manter suas boas obras. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que quem planta colhe. E quando você olha a Bíblia, tem uma ideia verdadeira. Que ideia verdadeira é essa, igreja? A Bíblia fala em Lucas: 2 passarinhos não são vendidos por um dinheiro, e nenhum deles estão esquecidos diante de Deus. Quer dizer o que, igreja? Que o que acontece é a permissão de Deus. Não que Deus quis que acontecesse, nem tudo Deus quer, mas são permissões de Deus. Sabe o que Jesus está falando? Aqueles que não preocupam com a sua boa obra, quando vir a tempestade, não é minha vontade, mas eu vou deixar a casa cair. Porque não se preocuparam em ouvir a minha voz e praticar essas boas obras. Igreja, a Bíblia fala: quem negar Jesus aqui, ele será negado também diante do Pai e dos seus anjos. Assim serve também pelas palavras de Jesus. Jesus, ele vai dizer assim: olha, eu não vim condenar esse mundo, mas as palavras que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Irmãos, tudo que Jesus falou aqui, ó, no Evangelho de Marcos, Evangelho de João, Evangelho de Lucas, Evangelho de Mateus, tudo que Jesus vai dizer nos Evangelhos, a Bíblia fala, igreja, que vai julgar no último dia. E se Jesus está dizendo aqui, olha, quem não escuta as minhas palavras, quem não pratica essas boas obras que eu estou ensinando aqui, vai vir a tempestade, vai vir, e a pessoa não vai conseguir vencer, e ela vai cair. Igreja, agora você analisa aqui, ó. Por que cada dia mais aumenta o número de desviados? Porque quando vem a tempestade, quando vem a luta, a pessoa construiu a sua casa na areia, porque não preocupou. Ou seja, a pessoa xingava os outros, achava que um dia a tempestade não ia vir, difamava os outros, achava que um dia a tempestade não ia vir, era complacente com o pecado, com as obras infrutuosas das trevas, achando que um dia a tempestade não ia vir. Aí hoje você vê, porque a tempestade veio, a casa estava na areia. Irmãos, o que é construir a casa na rocha? É você permanecer lutando pela sua santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém vai ver o Senhor, igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 23: o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de Jesus. Oricanta lavastúria, canta lavastúria. A Bíblia ensina, igreja, a Bíblia nos ensina cada dia mais nós guardar a palavra, nós santificar a nossa vida. Aí você ou qualquer pessoa vai permanecer de pé se nós
continuar lutando pelas nossas boas obras e não desistindo de lutar pelas nossas boas obras. 1 Pedro, capítulo 1, o versículo de número 15: mas como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Aleluias! Pedro está falando assim: olha, continue santificando. Eu sou santo, remandaramasuricanda lamassuria. Eu sou santo. Jesus mesmo vai dizer: faça igual ao vosso Pai. Porque Jesus falou isso também: seja santo, porque o vosso Pai é santo. Quando ele fala de santidade, igreja, ele está falando também das nossas boas obras. Ou seja, nosso coração tem que ser puro, nós não temos que ter inimigos. Nós devemos amar todos, sem fazer distinção, grupo de pessoas, acepção de pessoas. Nós temos que condenar as trevas, o pecado. Você pode perceber hoje, igreja, tem aquela cantora, né? Ela falou contra o homossexualismo. Hoje tem notícias, você fica sabendo, né? Todo mundo começou a criticar ela e falar mal dela. Sabe por quê? Ela está condenando as obras infrutuosas das trevas. Aleluias! O crente tem que se manifestar, o crente tem que falar mesmo contra o pecado. O que é errado sempre vai ser errado, meus irmãos. Não vai mudar. Não vai mudar. A igreja, ela continua santa, irrepreensível para a vida de Jesus Cristo, guardando a palavra de Deus. É por isso, igreja, que pode observar, igreja, quem não preocupa em manter a sua vida com Deus, as suas boas obras, a casa um dia ela cai, a casa cai, igreja. Quando vem a tentação, a casa cai. Quando vem a luta, a casa cai. É por isso que você vê muitos desviando, porque mantinha sua vida de qualquer maneira diante de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ou seja, não, é só pedir perdão. Tem muitos, eu já vi falar, irmãos, muitos fazem isso. Não, você pecou, não, pede perdão, Deus te perdoa. Deus me perdoa também, fica por isso mesmo. Pede perdão. Aí a pessoa vai, continua nas suas más obras, não santificando a vida. Aí sabe o que acontece? A casa vai e cai. Oricanda lamastúria. Jesus, ele vai dizer assim, ó: o justo, igreja, não o ímpio, o justo cairá até 7 vezes, mas 7 vezes o Senhor o levantará. Oricanda lamastúria. Sabe o que ele está falando? Nós somos justos, mas somos carne. Se você falhar, se você cair, ele segura na sua mão e te levanta, ele te socorre, ele te ajuda, mas a sua casa não cai, ela continua de pé. O vento pode vir, a tempestade pode vir contra você, mas ela está de pé. Aleluia. Mas a casa que cai, sabe qual casa que é? Aquela que foi construída na areia. Aí vai cair. Então é motivo de você e eu pensar nisso hoje. Senhor, me dá graça para me orar, me dá graça para me santificar a minha vida, Senhor, me dá graça para me dominar a minha carne, me dá graça porque eu quero que a minha casa seja construída na rocha. Aleluias. Meu Deus, me ajuda a amar mais o próximo, me ajuda a dedicar mais a tua casa, me ajuda, Senhor, a buscar mais a tua presença. Meu Deus, me perdoa pelas minhas palavras que eu falei, que eu não agradei o Senhor, se eu machuquei alguém, Senhor, me perdoa, me ajuda, me santifica. Aleluia, Ramasuricandalas. O Senhor vai chegar e falar: meu filho, eu sei que você é carne, eu sei que você é pecador, eu sei que você é falho, mas você está pedindo misericórdia, você tem pedido perdão, você tem pedido ajuda, você reconhece os seus pecados, você reconhece as suas falhas, você toda vez que vai orar me pede perdão, você não pratica obras pecaminosas porque você quer, muitas das vezes é porque você está fraco, você está desanimado, mas eu te levanto, eu te seguro nas mãos. Prossiga, levanta, porque quem se arrepende deixa, alcança misericórdia. Quem se arrepende deixa, alcança misericórdia, igreja. Quem deixa, continue construindo a sua casa na rocha.
Continue santificando, continue preparando diante de Deus a sua vida espiritual. Porque muitos hoje, nesse falso evangelho, está sendo ensinado que Deus não preocupa com as suas boas obras ou más, não interessa. Se você creu em Jesus é o que importa. Ele já pagou o preço. Só porque muitos, meus irmãos, é porque não levam mais em consideração o que a Bíblia fala. Não leva em consideração. Quando a Bíblia fala hoje, olha, andar em santificação, sabe a santificação para eles? A santificação para muitos aí é orar, jejuar e ler a Bíblia. É sim. Eles acham que santificação é orar, jejuar e ler a Bíblia. Não, igreja, não. Está errado. A pessoa não leva em consideração a Bíblia. Sabe o que é santificação na Bíblia? Santificação é praticar boas obras. Aleluias! Você quer ver que eu te provo agora que não é orar, nem jejuar, nem ler a Bíblia? Tem muitos que oram, vai para o monte, lê a Bíblia, jejuma, vai para a igreja, sai do altar e vai para o motel. É santificação, igreja? Ora, não, eu estou falando isso porque eu já vi. Ora, jejuma, lê a Bíblia, vai para a igreja, prega a palavra, tem dom do Espírito Santo, ora, a pessoa é curada, sai de cima do altar, vai para o motel. Vai beber, vai xingar, vai roubar, vai fazer todo tipo de porcaria do pecado. Aí hoje está falando, não, santificação é orar, jejuar e ler a Bíblia. Jesus está muito mais preocupado com as nossas boas obras. Igreja, o jejum, para que serve o jejum? Quebrantamento da carne. Para que serve a leitura da Bíblia? Para nós ser lavados pela lavagem da água, pela palavra. Por que serve a oração? Para manter o fogo aceso. Oh, aleluia, Espírito Santo, aleluia. Continue lutando e construindo a sua casa sobre a rocha. A sua casa sobre a rocha. Quantos entenderam a palavra de Deus? Oh, aleluia, Espírito Santo, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Oh, decalamasturicanda, lamastúria. Fique de pé, igreja, vamos orar a Deus.